Todo mundo animadíssimo, com foco na FGV, doido para saber sobre paralelismo sintático, incoerência, que são as coisas que esta banca contempla ali no seu cerne. Então, nós temos que saber muita interpretação de texto, muita inferência e trabalhar esses conteúdos que são mais específicos da FGV, como incoerência e coerência, né, as duas coisas, obviamente, e também paralelismo sintático, que serão as revisões que nós vamos fazer neste bloco, beleza? Um salve para a galera do ao vivo, Gustavo, Luiz, Tobias, Carlos, então estou acompanhando, Emanuele, qualquer dúvida podem deixar as dúvidas aqui, eu estou acompanhando o chat, se por acaso eu não responder na hora, vou encontrar um momento oportuno na aula ou ao fim do bloco para responder as dúvidas de vocês, beleza? Então, todo mundo animado para fazer questões da FGV, porque a FGV é vida, gente. Não é uma vida muito boa, não, porque eventualmente há questões bem complicadas na prova e algumas até um pouco questionáveis. Mas a gente não pode escolher a banca, então a gente tem que conviver com o que temos aí. Bom, questões da prova. Estamos aqui com a FunSaúde. Este concurso foi em 2021, mais ou menos outubro de 2021, então uma prova extremamente recente da sua organizadora. Neste bloco, nós vamos revisar prioritariamente 2 conteúdos, tá? Só para você já saber o que a gente vai fazer aqui. A gente vai revisar coerência versus incoerência. Nesse caso, a gente tem uma relação de sentido lógico. A coerência é a atribuição de sentido lógico a um dado enunciado. A incoerência, por sua vez, é uma ruptura com o sentido lógico de um dado enunciado. Vamos supor que eu tivesse essa frase aqui, ó, que é bem conhecida de vocês, é dor que dói e não se sente. É um não contentar-se de contente. Então, estou pegando um verso aqui. O que vai acontecer aqui? Isso daqui apresenta marcas de incoerência. É dor que dói e não se sente. Como que eu sei que dói se eu não estou sentindo, né, gente? Não tem jeito. Então, quando eu falo assim, é dor que dói e não se sente. Para eu saber que doeu, eu tenho que ter o quê? Sentido. Uma coisa pressupõe a outra. Logo, eu tenho um enunciado ali marcado pela incoerência. É um não contentar-se de contente. Como é que eu estou contente e ao mesmo tempo não estou contente? Então, neste caso aqui, eu tenho marcas não contentar-se de contente. Eu tenho marcas de o quê? Incoerência, beleza? Então, esse trecho aqui, ó, incoerente. E nós vamos trabalhar nesta aula também, neste bloco, né? Paralelismo sintático. O paralelismo sintático tem a ver com uma harmonia na estruturação de um enunciado. Aí, o que eu olho em termos de harmonia na estruturação de um enunciado? Uso de determinante, mais especificamente uso de artigo. Além de uso de determinante, substantivo versus verbo, verbo no infinitivo versus verbo no imperativo, orações reduzidas versus orações desenvolvidas, a gente vai ver exemplos, tá? E também trabalho voz ativa versus voz passiva.
E os tipos de passiva também, passiva sintética e analítica. Isso aqui a gente está tomando como base as provas da FGV e o que ela já trouxe ali para a gente avaliar em termos de paralelismo sintático. Então, o uso de determinante seria a versão mais simples da FGV. Mas, além disso, ela traz outros cenários, que é substantivo e verbo, verbo no infinitivo versus verbo no imperativo. Então, essas serão as nossas pautas de revisão para o primeiro bloco, além, obviamente, de corrigir questões. É mais ou menos como o João Paulo está falando aqui. O João Paulo lá de Viçosa, mandando um abraço pessoal de Viçosa. Gente, a FGV tem hora que ela é mais cruel que bater em mãe, né? Dependendo do caso, não é sempre não, mas de vez em quando é. Então isso aqui só para você saber o que vai estar contido neste bloco, tá? Bom, a prova da FUNSaúde, ela já começou deste jeito, ou seja, não trouxe um texto enorme, trouxe uma pequena frase e a partir daquela pequena frase pediu uma reflexão em nível interpretativo de um trecho da frase. Ô Flávia, a FGV sempre trabalha textos curtos? Não, ela trabalha textos curtos e longos, a depender da prova. Existem provas da FGV, por exemplo, com 15 questões e apenas um texto na prova inteira e um texto grande. Agora, se você me perguntar assim, Flávia, o que é mais comum na FGV? Textos longos ou textos curtos? São mais comuns os textos curtos, normalmente ali orientando uma ou duas questões e ela ainda faz questão de repetir o texto para você. Bom, a matemática é a única ciência exata em que nunca se sabe do que se está falando. Então, ele quer exatamente a análise deste trecho, que é nunca se sabe do que se está falando. Quer dizer, a gente sempre tem o quê? Uma visão não concreta, né? Essa frase afirma que na matemática nunca se sabe do que se está falando. Ou seja, ela contém uma marca da inexatidão da matemática. Bom, vamos pensar o que acontece. Inexato seria a gente colocar um resultado que não é o quê? Fechado, que não é óbvio. Que palavras marcam inexatidão? Aproximadamente, perto de. Esse tipo de palavra vai marcar inexatidão. Porque aí quando eu exemplifico as outras, você constrói mais facilmente, né, o cenário da FGV. E eu vou exemplificando aqui com vocês. Então a ideia de inexatidão seria assim, ó, aproximadamente 30 pessoas estiveram no local. Bom, aí a FGV ia falar assim, a palavra aproximadamente confere uma marca de inexatidão, beleza. A palavra abstração, ela vai conferir o quê? Uma visão de não concretude, não saber do que se trata, né? Então, o que é abstrato? Que não pode ser definido. Quando você tem ali, ó, nunca se sabe do que se está falando, não é uma dúvida, está afirmando, ó, nunca. E também não é inexato, ó, é nunca se sabe do que se está falando. Bom, o que é a ideia de imprecisão? Imprecisão é a mesma coisa de inexatidão, uma coisa imprecisa, uma coisa o quê? Vaga, não exata. Então, vamos supor que eu tivesse assim, ó, aqui, ó. Isso também é impreciso, cerca de 10 pessoas. Quer dizer, eu não sei se são exatamente 10 pessoas ou não. Ilogicidade é o mesmo que incoerência. Então, ele pediu para você avaliar o trecho. Nunca se sabe do que se está falando. Então, quando a gente fala nunca se sabe do que se está falando, a gente não tem uma ilogicidade, a gente tem outro tipo de referência, né? Então, que tipo de referência que a gente vai ter aqui? Vou te mostrar o que é ilógico, tá? Quando a gente fala assim, ó, estava desempregado trabalhando 8 horas por dia, isso daqui é a ideia, o quê? De
ilogicidade. É algo contraditório, né, gente? Ilógico é uma incoerência. Aqui, ó, quando a gente falou assim, é dor que dói e não se sente. Como é que não sentiu e ao mesmo tempo sabe o quê? Que dói. Então, nesse caso, a gente tem o que a gente está chamando de ilogicidade. E nessa prova tem duas questões que trazem esse contexto de ilogicidade. Então, neste trecho aqui, eu tenho incoerência, ilogicidade. Porque como é que eu sei que dói se eu não estou o quê? Sentindo? Como é que eu estou não contente de tanto estar o quê? Contente. Dúvida, eu preciso de um advérbio, uma modalização de dúvida. Aqui está afirmando, ó, nunca se sabe do que se está falando. E ele não pediu para você olhar, gente, o trecho inteiro. Ele pediu para você olhar só isso aqui, ó. Se eu nunca sei do que está falando, quer dizer, eu nunca tenho conhecimento do tema. Se eu nunca tenho conhecimento do tema, quer dizer que não pode ser o quê? Definido. Então, ele está falando assim, ó, é uma ciência exata que nunca pode ser definida. Olha que coisa mais legal, gente. Se na questão ele tivesse trabalhado assim, o exata que não pode ser definida, a ideia era ilogicidade. Por quê? Se é exato, pode ser definido. Então, uma ciência exata que nunca pode ser definida seria esse trecho aí ilógico, mas não foi isso que ele pediu. Ele pediu para você olhar só o pedacinho. Nunca se sabe do que se está falando. Se eu nunca sei do que se está falando, é sempre uma abstração, não tem um tema. Então, um texto é abstrato quando ele não traz um tema definido, né? Ele traz apenas divagações. Um pensamento é abstrato, ou abstrato é o contrário do concreto, quando ele não está delineado, quando ele não está determinado. Então, quando a gente diz que nunca se sabe do que se está falando, quer dizer, não está delimitado adequadamente, beleza? Então, dúvida, eu precisaria de um advérbio para fazer uma modalização de dúvida. Ó, provavelmente, o tema será apresentado aos presentes. Bom, então, seguinte, embora a questão seja realmente difícil, quando você tem nunca se sabe do que se está falando, quer dizer, não pode ser definido. Como é não pode ser definido, quer dizer, é abstrato, que é o contrário do concreto, que pode ser o quê? Definido, delimitado. Inexatidão, aproximadamente, cerca de, vão trabalhar essa ideia de inexatidão e imprecisão. Alternativas iguais se excluem, então inexatidão e imprecisão, não. Ilogicidade seria a incoerência, e a incoerência no texto, ela aparece entre ser exata e nunca se dizer do que se está falando, e não no trecho que está o quê? Assinalado, então, não. Dúvida, eu precisava de um modalizador, provavelmente, possivelmente, talvez eu vá ao evento. Então, eu preciso de uma palavra que remeta ao contexto da dúvida. E no caso aqui, eu estou afirmando, nunca se sabe do que se está falando, não é uma incerteza. Ele está afirmando que é a única ciência exata em que nunca se tem conhecimento do tema. Ou seja, é a única ciência exata sempre o quê? Abstrata. Se eu não sei do que se fala, é a única ciência exata sempre abstrata. Nossa, Flávia, quase impossível. Não é, gente, é treino, não é fácil. Também não vou falar assim, a FGV tá dando a questão para você. Claro que não. É uma questão que tem um nível interpretativo um pouco mais robusto e, portanto, mais difícil mesmo. Só que também ela não é inacessível, porque a ideia de imprecisão e inexatidão remetem a esse campo quantitativo, aquilo que eu não posso mensurar, medir. Então, eu poderia eliminar essas duas. A ideia de dúvida remete ao campo da possibilidade. E quando eu falo que nunca se sabe do que se está falando, dúvida não é, porque está definindo que não se sabe em tempo algum. Então, eu ficaria ali em dúvida entre abstração e ilogicidade. A ilogicidade está na correspondência entre o exato, que é abstrato, beleza?
Mas no trecho que ele marcou, que é nunca se sabe do que se está falando, só há uma referência à abstração. Não há uma referência à ilogicidade. Portanto, a nossa resposta é a letra B, de bom continuar estudando para a FGV, que assim o seu futuro vai chegar mais rápido. E a gente não tem outro caminho, né? A gente precisa estudar para a FGV. Bom, aí a gente continua pensando. 2. A matemática vista corretamente. Bom, vista corretamente dá uma ideia de modo, né? Desde que seja vista corretamente, possui não apenas verdade, mas também suprema beleza. Não apenas, mas também é um conector aditivo, né? Não só, mas também, não apenas, como ainda. Então, não só estudo português, como adoro a matéria. Não apenas fiz a prova, como acertei todas as questões. E é o seu caso, vai acertar. A gente está estudando é para isso, né? Aí depois eu tenho um travessão que confere maior ênfase ao trecho, né? Uma beleza fria e austera, como a da escultura, como a beleza da escultura. Então, observe que ele pôs aqui um travessão, uma beleza fria e austera, como a beleza da escultura. Assinale a opção que apresenta a afirmação adequada sobre os componentes desse pensamento. O segmento vista corretamente indica causa. Não, vista corretamente indica o quê? Modo, né? O modo como tem que ser vista. Não apenas, mas também, então, não apenas, mas também, indicam o quê? Adição, conector aditivo. As palavras verdade e beleza indicam valores que se contradizem na ciência da matemática. Nada a ver. A verdade não é contraditória, ela se soma, ó. Possui não apenas verdade, mas também o quê? Beleza. Então, indicam valores que se somam na ciência da matemática. Não se contradizem, se somam. Há conector aditivo no trecho. O termo A em A da escultura engloba a verdade e a beleza da matemática. Não, engloba apenas a beleza, né? Então, quando você fala assim, ó, uma beleza fria e austera, como a beleza da escultura. Nem a palavra matemática entra. Esse A, né, marca apenas a omissão da palavra beleza. Essa questão que não me pareceu muito difícil, essa daqui é a mais viável. A comparação como a da escultura traz uma valorização artística para a matemática. Sim, porque a escultura é uma forma de arte, né? Então, ele trabalha esse paralelo entre a arte e a matemática. Então, como ele traz lá assim, ó, mas também suprema beleza. Uma beleza fria e austera como a da escultura. Então, a matemática tem uma beleza como a beleza da escultura, traçando um paralelo artístico entre a matemática e a escultura, porque a escultura é um componente, é um objeto que artístico. Então, a comparação com a da escultura traz uma valorização artística da matemática verdadeira. Ele queria a afirmativa o quê, gente? Eu marquei essa daqui, né? Ele queria a afirmativa o quê? Adequada. A única adequada é essa. Aqui é modo, aqui é adição, né? Aí depois a gente tem se somam. Aqui marca a omissão apenas da palavra beleza. E a única alternativa correta é, como a da escultura, traz a valorização artística da o quê? Matemática. De modo que a questão 2 tenha como resposta a letra E de estudei para passar no próximo concurso que eu fizer. E é o seu caso aí, beleza? Então, ok? Entendida a questão de número 2? Essa não me pareceu difícil, não. Porque o erro das demais, gente, era um erro bem simples, né? Aqui, ó. Né? A ideia é que vista corretamente, desde que vista corretamente, né? Corretamente é o modo como ela tem que ser vista, né?
E aí vamos. Questão 3. O homem é confinado nos limites estreitos do corpo. Essa questão aqui era bem legal. Olha aqui, o homem é confinado nos limites estreitos do corpo, como numa prisão. Então, tal qual uma prisão. Mas a matemática o liberta e o faz maior do que todo o universo. É levado pela tempestade das paixões. Quem é levado? O homem, né? O homem é levado pela tempestade das paixões a um canto e a outro. Então, ele está sempre ali, colocado em um determinado canto ou outro, sem nenhuma meta. Mas a matemática lhe restitui a paz interior, direciona, resolvendo harmoniosamente os movimentos opostos, que é um canto e outro, da alma, reconduzindo-a, a alma, né? Sob a orientação da razão ao acordo e à harmonia. Então, algumas palavras que a gente tem que perceber que estavam aqui no texto para a gente ter uma noção ali. Quando ele fala conduzindo ao acordo, né? O acordo é a ideia de o quê? União. Pega os movimentos opostos, conduz ao acordo. Traduz esses movimentos em harmonia. Trabalha esses movimentos, o quê? Em razão, beleza? Então, tenho lá o seguinte. As opções a seguir apresentam marcas qualitativas da matemática, ou seja, são características, são qualidades. Então, são características, são qualidades da matemática. As opções a seguir apresentam, então, marcas qualitativas da matemática sugeridas pelo texto acima, à exceção de uma, assinale-a. Então, o que a gente tem aqui de exceção? A capacidade de superar a limitação humana. Bom, olha o que ele fala. Mas a matemática o liberta e o faz maior do que todo o universo. Então, maior do que todo o universo é a capacidade de superar a limitação humana. Aqui está marcando a letra o quê? A, beleza? Nesse trechinho aqui. Então, a capacidade o faz maior do que todo o universo, capacidade de superar a limitação humana. Na sequência, a possibilidade de criar a ilusão de grandeza. No texto não existe a palavra ilusão. Fala de superação das limitações, né? Pode dar até essa noção de grandeza, só que eu não tenho a noção de ilusão. Então, eu tenho a marca de superação dos limites humanos. Isso existe, né? Aqui, ó, a matemática o liberta e o faz maior do que todo o universo. Mas no texto não há uma referência ao caráter ilusório dessa libertação. Não fala que é ilusório, fala que é verdadeiro no texto. Não tem a palavra ilusão, não tem nada aqui que remete ao campo de ilusão. Bom, a criação da harmonia interior. Então, aqui, ó, resolvendo a paz interior, harmoniosamente os movimentos opostos da alma. Então, criação da harmonia interior, ó, eu tenho aqui de novo, a orientação racional diante das paixões. As paixões levam o homem a um canto e a outro. Aí, ele fala que a matemática lhe restitui a paz interior, sob a orientação da razão. Olha aqui, ó. Então, essa está no texto também. Orientação da razão. A letra D está contida neste fragmento do texto, que é bom também a gente identificar os fragmentos, né? Já que a questão é mais pesada. A formação de condições de união interna, paz interior. Então, a matemática restitui aqui, ó, a ideia de união interna também nessa ideia de paz interior, acordo e harmonia. Ele fala que a orientação, né, reconduz a alma a acordo, né, conciliação, união. Então, neste caso também eu tenho essa lógica aqui. Então, paz interior, união interna, porque você pega os opostos, reconduzindo-a sob a orientação da razão ao acordo e à harmonia. Então, ou seja, está tudo ali junto, né? Você pega os seus conflitos motivados pela paixão, esses conflitos marcados por um canto e outro, sentimentos o quê?
opostos, e o que você vai fazer é literalmente garantir a união desses sentimentos dentro de você, ou seja, paz interna. E o menino pensando, Flávia, com a FGV eu não tenho 1 minuto de paz interna. Tem sim, gente. E a gente vai fazer muita questão e é isso que vai garantir a você um resultado positivo na prova. Tenha a certeza disso. E esse resultado virá. Então, vamos lá. Peraí que esse mouse some para a telinha. Então, beleza, conseguiram entender que o texto não faz referência a caráter ilusório. Você pode ler o texto 20 vezes. O homem é confinado, certeza, não parece, tá vendo? É levado pela tempestade das paixões sem nenhuma meta. Mas a matemática lhe restitui a paz, resolve harmoniosamente os movimentos opostos, reconduz a alma sob a orientação da razão ao acordo e o quê? A harmonia, beleza? Então, aqui, ó, não há no texto referências à ilusão da grandeza. Não tem isso no texto, né? Nenhuma palavra. Sempre, gente, observar o campo semântico, né? As palavras mesmo. Existente no texto. Eu não tenho nenhuma palavra que remeta à ideia de o quê? Ilusão, beleza? Então, observar aí o campo semântico para você não errar a questão. E agora vamos para a questão de número 4. Aí, tô lá na questão 4, eu tenho assim, ó, o homem é confinado nos limites estreitos do corpo. Ô, Flávia, a FGV colocou o mesmo texto? É super comum ela fazer várias questões com o mesmo textinho. Ela vai perguntar abordagens diferentes. E para te cansar um pouquinho, ela repete esse texto. Mas eu vejo até como positivo repetir, porque a gente lê novamente e acaba fazendo a abordagem do que se está pedindo naquela questão. Então, eu acho até positivo repetir. O homem é confinado nos limites estreitos do corpo. Então, a ideia de confinado, né, dialoga com a ideia de limite. Se você está confinado, está preso, né? Limite como numa prisão. Então, eu tenho confinado, limite, prisão, são palavras do mesmo campo semântico. Mas a matemática o liberta. Então, libertar é o contrário da prisão, né? Preso, livre. Então, por exemplo, se eu tivesse assim, ó, prisão e liberta. Ideias opostas, né? E o faz maior do que todo o universo. É levado pela tempestade das paixões, um canto e a outro, sem nenhuma meta, mas a matemática lhe restitui a paz interior, resolvendo harmoniosamente os movimentos, o quê? Opostos. Então, a ideia de movimentos opostos é contrária à de harmonia, né? São ideias opostas. Por quê? A ideia aqui é de divergência. E a ideia de harmonia é de convergência. Então, reconduzindo sob a orientação da razão ao acordo e harmonia. Assinale a opção que indica os vocábulos que não se relacionam semanticamente por semelhança ou oposição. Eu não gosto do enunciado da questão por um motivo muito simples. Ele pega duas coisas que são, vamos dizer assim, contrárias. E aí, isso dificulta para o aluno. Eu prefiro quando a FGV faz a mesma questão e ela faz assim, pedindo ou só palavras opostas ou só palavras o quê? Semelhantes. Mas eu não mando na prova e quem fez a prova da FunSaúde para advogado teve que encontrar este cenário aqui. E a gente tem que lidar com essas batalhas da vida. Nós temos aí 3 formas de relação dentro do texto, tá? Palavras que têm afinidade de sentido por semelhança,
palavras que têm afinidade de sentido por oposição e palavras que simplesmente não têm afinidade de sentido dentro do texto. Ou seja, elas não se relacionam semanticamente. O que ele pediu foi exatamente palavras que não se relacionam semanticamente dentro do texto, beleza? Deixa eu tentar explicar essa ideia mais claramente para vocês. Vou até usar uma telinha em branco aqui, que eu acho que pode ajudar um pouco. Vamos lá. Essa é uma noção de campo semântico, tá? Campo semântico não necessariamente são palavras sinônimas, são palavras que se relacionam dentro do texto. A coesão sinonímica vai ser apresentação, de palavras semelhantes ou com sentidos afins, né? A coesão antonímica vai ser a apresentação. Flávia, exemplifica isso melhor. Vamos falar assim, ó. Vamos supor que eu tivesse isso aqui, estou inventando só para a gente ter uma noção do que está acontecendo, tá? Então, aqui, ó, o medo paralisa as pessoas. Os indivíduos se sentem sem forças para agir diante de um sentimento desagradável. Olha o que acontece. Medo é uma coesão, vamos dizer assim, que tem uma relação sinonímica com um sentimento que posso pegar até trechos do texto, que é igual. Algo nos é desafiador em excesso, é o que dá medo, ó. Olha para o texto para a gente ver. Aqui, ó. O medo paralisa as pessoas. Os indivíduos se sentem sem forças para agir diante de um sentimento desagradável. A coragem se vê arrefecida quando algo nos é desafiador em excesso. O algo desafiador em excesso é o que causa medo. Tem uma relação de sentido afim, tá? Então, estou trabalhando igual a FGV faz, com trechos, beleza? Bom, coesão antonímica. Imagina o seguinte, se eu pego paralisa e sem forças para agir, é sinonímica, né? A maldade veio, porque às vezes eu não pego esses trechos aqui. Se eu pego medo e coragem, antonímica, aqui ó, medo e coragem. Agora, deixa eu te explicar uma outra coisa. Imagina se eu pego paralisa e agir apenas, né? Em vez de sem forças para agir, eu pegar só a palavra o quê? Agir. Se eu pegar só agir, vai dar uma coesão o quê? Antonímica, tá vendo? Então, essa daí é que é a lógica dessas palavras que a gente tem aqui. Imóveis vai trabalhar com paralisa no campo de sinônimo. Também pode ser sem forças para agir, só para a gente ter essa noção aqui. Ô Flávia, e o que não tem relação? Pessoas têm relação com o quê? Indivíduos. Então, posso colocar essa relação aqui, ó, pessoas e indivíduos aqui. Porque num texto, gente, a tessitura é essa daqui, né? Arrefecida quer dizer o quê? Diminuída. Aí vamos supor que eu pegue duas palavras, por exemplo, arrefecido e desafiador. Não tem relação. Então, eu posso ter aqui palavras sem relação. Por exemplo, arrefecida com desafiador. Arrefecida e sente. Essas palavras, por exemplo, marcadas em amarelo, elas não teriam a abordagem do campo que semântico. Então, quando eu penso em campo semântico, eu estou pensando em todas as palavras relacionadas a um determinado contexto de ideia dentro do texto, né? É como se eu falasse assim, só para a gente entender melhor aí a noção de campo semântico. Se eu falo em festa, eu estou falando de palavras correlacionadas à festa dentro do texto. Ah, pode ser motivo, pode ter um motivo para a festa, convidados,
pode haver bebida, pode haver comida, pode haver música. Então, todos esses vocábulos estão ali circunscritos na ideia de festa e se ligam à festa, direta ou indiretamente. No caso da nossa questão, ela pediu uma coesão por afinidade ou uma coesão por oposição, ou seja, sinonímica, mais sinonímica, porque a afinidade nem sempre é sinônimo exato, mais sinonímica ou mais antonímica. E as palavras deveriam se relacionar do ponto de vista do sentido. E, eventualmente, eu tenho palavras que não têm relação. Simplesmente, elas não têm relação dentro do texto. Por exemplo, se eu olhasse para esse textinho aqui, ó, o medo paralisa as pessoas. Os indivíduos se sentem sem forças. O sentem não tem a ver com arrefecida. Sentir, ter uma sensação, e arrefecida é diminuir. A coragem que é diminuída. Quando algo nos é desafiador em excesso. E por isso ficamos imóveis. Eu poderia pegar o ficamos e o sentir, por exemplo, né? Então, neste caso, eu estou buscando palavras que não apresentam dentro do texto uma capacidade de relação, tá? De coesão. Aí, agora que você já entendeu mais ou menos o que é, a gente volta ao texto para fazer uma lógica, né? Uma pessoa que está confinada, ela está nos limites. Ó. O homem é confinado nos limites estreitos, esses limites de uma prisão. Mas a matemática o liberta. Então, se eu tivesse prisão e liberta, ok, serviria. Limites estreitos e prisão, ó, já estava aqui ligado, faz todo sentido. Movimentos opostos, acordo e harmonia, aqui, ó, resolvendo harmoniosamente os movimentos, o quê? Opostos, ou seja, conferiu aos movimentos opostos que remetem à ideia da divergência, a harmonia que remete à ideia de convergência. Então, aqui, ó, afinidade, oposição. Aí, vamos lá. Tempestade é algo que está confuso, é algo que está em movimento. Paz interior. Claro que tempestade das ações remete a esse contexto de movimentos opostos, né? Então, tempestade das ações é a divergência, paz interior é a convergência. É isso aqui que está escrito aqui ao lado. Então, aqui, ó, tempestade das ações, ideia de divergência. A gente tem pensamentos opostos, né? E paz interior, a ideia de convergência, calmaria, né? Então, neste caso aqui, eu tenho oposição. Então, as palavras se relacionam por afinidade, oposição e oposição. A palavra prisão não se relaciona a paixão. Aí, sua cabeça pensou assim, mas eu estou preso em uma paixão, eu vivo apaixonado e aí essa paixão me aprisiona. Mas o texto, ele não fala isso. O texto fala que as suas paixões têm a ver com você ir de um canto ao outro, cada vez querer uma coisa diferente, ou seja, cada vez querer algo diferente, ou seja, você não está preso a uma coisa só, você está indo de um canto a outro, você está lidando com sentimentos do que? Opostos. Então, o texto não traz essa noção de que a paixão aprisiona em um único ser, alvo do seu amor. Isso é você que pensou. Olha aqui, ó. É levado pela tempestade das paixões a um canto e outro, tá vendo? Sem nenhuma meta. Então, quer dizer, a paixão, ela descontrola, leva a um canto e outro, em movimentos, o quê? Opostos da alma. Então, quando a pessoa está na paixão, ela não está presa, ela está em movimento e ela está ali levado a um canto e outro sem nenhuma meta. E a matemática, ele restitui essa paz interior, juntando aí aquilo que era oposto e conferindo ao indivíduo uma harmonia, tá? Não é fácil, não estou falando que uma questão dessa é simples de maneira alguma, mas é uma questão que o aluno vai pegando prática. Ele vai aprender a trabalhar com essas questões de campo semântico da FGV, vai desenvolver uma certa experiência e a partir disso ele vai acertar, tá? E aí, no caso, é você que vai acertar.
E quando a questão for ruim, gente, eu vou apresentar isso para vocês. Por exemplo, na FunSaúde tem uma questão da prova de assistente social, que é uma questão ruim. A FGV vai anular? Não sei, porque ainda é o gabarito preliminar, mas enfim, eu vou comentar com vocês toda vez que eu achar que a questão realmente foi mal formulada. Mas não é o caso dessa, não. Ela é uma questão só difícil. Por enquanto, a gente está com uma prova difícil, mas viável, tá? Ou seja, não tem nada aqui absurdo, não. Eu só não tenho a manha de falar que é uma prova fácil, porque eu não acho, tá? O homem é confinado nos limites estreitos do corpo, como numa prisão. Ele explicou, né? Como numa prisão, gente, como numa prisão, ele está explicando que em uma prisão as pessoas ficam confinadas em limites, o quê? Estreitos. Então, como numa prisão, aqui a gente tem uma comparação não metafórica. Por que é não metafórica nesse pedaço aqui, né? Porque a prisão realmente é um confinamento. Então, eu estou trabalhando aqui essa lógica. Bom, aí eu tenho lá assim, a matemática liberta e o faz maior do que todo o universo. O faz maior do que todo o universo é uma hipérbole. É um exagero, né? Dentro desse conjunto. É levado pela tempestade das paixões. Tempestade das paixões é uma metáfora. Que tipo de metáfora que a gente está falando aqui? De conflitos, contradições. Ah, como é que você sabe que são conflitos, contradições? Porque fala, né, gente, que o homem é colocado de um canto ao outro em movimentos o quê? Opostos, beleza? Sem nenhuma meta. Mas a matemática lhe restitui a paz interior, resolvendo harmoniosamente movimentos opostos da alma, reconduzindo a alma, né, sob a orientação da razão ao acordo e harmonia. Paz interior, obviamente que é um estado de tranquilidade, também é uma metáfora. E a ideia de que a matemática liberta também é metafórica, né, gente? É de que o homem pode, vamos dizer assim, ultrapassar os seus limites por meio da matemática. Que, ó, faz maior do que todo mundo, né? Isso também é uma metáfora. Bom, no pensamento de Rousseau, a utilização de linguagem figurada. Assinale a opção que indica o segmento que exemplifica, ao contrário, o emprego de linguagem lógica. O que seria essa linguagem lógica? Com um valor denotativo. Bom, como numa prisão, ele fez uma comparação, né? Ele falou assim, ó, o homem é confinado nos limites estreitos do corpo, como se ele estivesse em uma prisão. O sentido disso, gente, é o sentido real da prisão, porque na prisão você está confinado. Então, ou seja, não existiu uma característica metafórica nesta comparação. Aí o menino pensou assim, Flávia, mas a comparação ou símile é uma figura de linguagem. Sim, mas eu posso ter comparações que são figuradas e eu posso ter comparações que são denotativas. Vamos lá pensar nisso, tá? Uma comparação figurada, ela é bonita como uma joia. Joia é uma coisa, ela é outra coisa. Então, eu estou comparando uma pessoa com um objeto, um ser inanimado. Neste tipo de paralelo, eu estabeleço uma relação que é figurada. Mas eu posso falar assim, ó, ela é bonita como a mãe dela era bonita. Neste caso, eu estou comparando uma pessoa com outra pessoa e não existe nada de figurado nessa comparação. O caso é de comparação, ela só não é figurada. Então, quando eu falo assim, ó, a pessoa está confinada nos limites do corpo, como numa prisão, como ocorre numa prisão, as pessoas também estão o quê? Confinadas. Então, a expressão prisão no texto, ela deve ser compreendida em sentido denotativo, porque é como estar preso mesmo. Então, é isso que ele pediu para você avaliar.
Já tempestade de paixões, nem se você quisesse, não dava para interpretar em sentido denotativo. Paz interior também, essa noção de tranquilidade. Não dá para a gente trabalhar em sentido que denotativo. Maior do que todo o universo, então o homem vai ser maior do que todo o universo. Claro que não, ele quis dizer aí uma noção, obviamente, mais exagerada das convicções e superações humanas. E a matemática liberta também. Matemática, vamos dizer assim, algo inanimado para a ideia de libertar, que seria alguém ser libertado, né? Então, a matemática liberta o homem, né? Você vai precisar de um outro homem para ir lá, né? Destrancar alguma coisa para libertar. Então, isso também é metafórico. Então, o que ele estava pedindo aqui é qual palavra não foi usada em uma acepção metafórica. É isso, traduzindo o enunciado. Fácil é? Não, mas possível. Então, aqui a gente tem letra A como resposta da questão número 5. Neste caso aqui, eu tenho uma comparação não metafórica, porque a prisão, esse pedaço, né? A prisão confere a esse trecho aqui a ideia mesmo de ficar preso, né? O homem estar preso, que é isso que ele quis comparar aqui. Então, eu posso falar, por exemplo, assim, ó, a água... Não, vou colocar assim, ó, sua alma... Só para você ter uma ideia. Sua alma era transparente como água potável. Sua alma era transparente, aqui eu tenho uma metáfora. Que é o caso daqui, né? O homem é confinado nos limites estreitos do corpo. Ele não está confinado no próprio corpo, está preso no corpo, tá vendo? Isso é metáfora. Aí, na hora que ele explica como água potável, isso é uma comparação lógica. Por que é uma comparação lógica? Porque a água potável é mesmo que transparente, porque a prisão é mesmo uma forma de confinamento. Então, uma comparação lógica. E eu posso ter comparações não lógicas, tá? Alegóricas. O poder é como uma partida de futebol. Só se sabe quem ganhou depois que o jogo terminou. Então, essa ideia de poder e partida de futebol é uma comparação alegórica. A língua portuguesa é como um guarda-roupa. Em cada situação de uso, devemos escolher uma peça. Não conhecendo o interlocutor, devemos optar por um pretinho básico. Então, neste caso aí, eu tenho comparação, vou considerar ilógica ou metafórica. Né? Língua portuguesa com guarda-roupa. São coisas não afins, tá vendo? Ah, eu vou comparar o poder com uma partida de futebol. São coisas não afins. Só que confinamento com prisão, aí a gente tem uma afinidade vocabular e a gente tem uma afinidade lógica. E aí, portanto, essa comparação é não metafórica, entenderam? Então, ele estava falando, na verdade, uma questão de linguagem figurada mesmo, né? E aí, a gente vai para a questão de número 6. E olha o que a gente tem. O intelecto humano corresponde a algumas coisas como tal perfeição. E delas tem uma certeza tão absoluta quanto as possui a própria natureza. E tais são as ciências puras, ou seja, a geometria e a aritmética, das quais o intelecto divino conhece muito mais infinitos teoremas, pois conhece todos eles, mas daqueles poucos compreendidos pelo intelecto humano. Creio, primeira pessoa do singular, uma marca de subjetividade e de opinião. Nem era tão difícil. Traço de subjetividade, beleza? Creio que a cognação se compare à divina certeza objetiva. Esse pensamento é e mostra uma estrutura argumentativa. Tudo que nele é afirmado se apoia em... Bom, estudos e pesquisas, gente, claro que não. Há dados, referências. Tem isso aqui? Não. Então, há dados, referências? Não.
Testemunhos de autoridade, eu tenho uma citação de outro autor, eu exploro o argumento de autoridade, segundo Rousseau, de acordo com a ONU. Tem isso? Não. Recurso polifônico, nada disso, ó, ele está usando a primeira pessoa. Citações, eu tenho recurso como aspas, itálica, eu menino, tenho. Não, né, gente? Essas aspas aqui são do próprio texto, né? Essas aspas marcam o recorte do texto todo, né? Então, claro que não. Então, aspas, itálico, né? Nada disso. Referência a outro autor para ser uma citação. Tenho isso? Não. Princípios religiosos, nada a ver, né, gente? Ele está falando assim, ó, o intelecto humano compreende algumas coisas com tal perfeição e delas tem uma certeza tão absoluta quanto as possui a própria natureza. E tais são as ciências, né? Tais são as ciências puras, matemática, são as ciências matemáticas puras, a geometria e a aritmética, das quais o intelecto divino conhece. A única coisa que apareceu divino foi isso, mas é o intelecto humano, tá? Conhece muito mais infinitos teoremas, pois conhece todos eles, mas daqueles poucos compreendidos pelo intelecto que humano. Então ele está falando o que ele pensa de Deus. O autor creio que a cognação se compare à divina na certeza o que objetiva. Então, não há princípios religiosos, axiomas, né? Não há isso. Então, o que a gente tem aqui é um texto de caráter o quê? Opinativo. Esta questão não estava difícil também. Que a gente às vezes olha para a prova e fala assim, ai, tudo difícil, tudo impossível. Não, gente, tem que parar com essa angústia também de querer já acabar com a FGV no início da vida, né? Então, neste caso aqui, a gente tem uma questão em que o texto traz referências pessoais. Uma coisa que eu acho que, assim, ajudaria muito é o aluno ter percebido essa marca de primeira pessoa do singular. Porque a primeira pessoa do singular, ela confere ao texto essa noção de opinião. Ah, eu só posso dar opinião usando a primeira pessoa do singular? Não. Existem formas discursivas de se emitir a opinião na terceira pessoa. Aqui, ó, tô lá na terceira pessoa e coloca assim, ó. Espera-se que o governo faça uma reformulação em projetos relacionados a acordos estrangeiros. Eu estou dando a minha opinião, nesse espera-se que o governo faça uma reformulação em projetos relacionados a acordos internacionais. Então, a opinião ela pode ser projetada tanto na primeira pessoa quanto na terceira. O que acontece é que na primeira do singular você tem uma enorme chance de ter um texto de natureza opinativa, beleza? E é o que aconteceu aqui. Creio que a cognição se compare à divina na certeza objetiva. É o que eu acho, eu creio. Olha o creio aí, né, pulando para você. Acho que essa daqui estava relativamente tranquila. Esta questão, não a prova como um todo, né, gente? Então, a gente tem lá ele mencionando, né, as opiniões dele. Ele aborda, ele fala o que pensa acerca do intelecto divino e do intelecto humano. Deixa eu colocar um versos aqui, ó. Então, resposta, letra A de amanhã, vou estudar português. Aí depois, questão aqui, só para eu fazer um resuminho para você. Vou aproveitar para trabalhar isso aqui, ó, focalização discursiva. O texto ele pode ser escrito na primeira do singular, então vamos supor que eu tivesse assim, ó.
Aí, primeira do plural. Vitor achando a prova fácil, tô até passando mal aqui, Vitor. Falei, nossa senhora, eu achei difícil. Não, algumas questões são mais técnicas, são mais fáceis, né? E outras mais abstratas eu acho que um pouco mais difícil. Isso aqui, ó, uma coisa muito legal. Cai até em outras bancas também. Um texto, gente, opinativo, ele pode ser escrito na primeira pessoa do quê? Singular. E quando ele está escrito na primeira pessoa do singular, ele obrigatoriamente tem traços de subjetividade, caráter intimista, visão centrada no autor. Quando eu uso a primeira pessoa do plural, que é esse sabemos e outras estruturas, né? Busca-se a adesão do leitor. Então, a gente faz isso para gerar uma aproximação com o leitor, né? Então, busca-se a adesão do leitor. Trata-se de uma estratégia de aproximação, né? A gente tem aqui um menor nível de formalidade e uma estratégia de aproximação. A corrupção no Brasil reflete a apatia política. Isso aqui ainda tem opinião. Nada aqui, ó, é imparcial. Isso aqui é impessoal, ó. Não é imparcial, não. Aqui, ó, impessoal, gente, é que está escrito em terceira. É diferente de imparcial. Imparcial seria sem opinião. Todos os exemplos que eu estou dando aqui são opinativos. Todos estão dando a mesma opinião, só que com a focalização o quê? Diferente. Aqui, ó, todos os trechos são opinativos aqui. Porém, com recursos de focalização diferentes, beleza? Então, aqui é um texto impessoal, objetivo, né? Ele promove o afastamento do autor e do leitor. E aí ele tem maior nível de formalidade, né? Porque, às vezes, se você avalia a pessoa, você também tem mais chances de pensar na questão. Então, aqui, ó, esse acredita, eu acho que era a marca mais importante ali para o aluno fazer essa questão. Só que eu sei que, às vezes, o menino leu e falou assim, Flávia, eu nem percebi que tinha um acredito no meio do texto. Acontece também, né, gente? Infelizmente, isso aí acontece, beleza? Então, preparados, apontados agora para a questão de número 7. Essa aqui estava tranquila, que é mais técnica, ó. Eu quero uma metáfora explicada. O próprio cara já falou assim, eu quero uma metáfora, tem que ter um pedaço figurado e eu quero uma coisa explicada. Bom, vamos procurar uma explicação, né? Ah, de onde que ele tirou essas frases? Do texto? Não, de trás da orelha mesmo. Né? A FGV acordou e falou, vou inventar umas frases aqui, eu vou pegar uns ditados populares, coisas que a banca faz mesmo, tá? Então, um homem que tem $1 milhão sente-se tão bem como se fosse o quê? Rico. Tá.
como se fosse rico, o que eu tenho aqui é uma ideia de o quê? Suposição, quer dizer, ele não é, né? E aqui, um homem que tem $1 milhão, nem metáfora eu tenho, isso aqui pode ser valor denotativo. Sente-se tão bem como se fosse rico, a ideia é de o quê? Suposição, né? Aí na sequência, quem fica olhando o vento jamais semeará. Então ele está dando uma consequência, né? Se você ficar só olhando, e ele fez um paralelo também. Quem fica olhando as nuvens jamais ceifará. Então, outra consequência. Então, quem fica olhando o vento jamais semeará. Quem fica olhando as nuvens jamais ceifará. O capital é como água. Tudo bem que ele fez bem uma comparação. O capital é água. Só que ele pediu exatamente uma metáfora explicada. Sempre flui. Então, ele está explicando aqui, ó, por quê? Sempre flui por onde encontra menos o quê? Obstáculos. Então, ele está explicando que o capital é como água, porque ele flui onde encontra menos o quê? Obstáculos. Ele vai para onde há menos empecilhos, assim como a água. Agora, deixa eu te ensinar um truque para essa questão especificamente. Nós queremos saber por quê, porque ele não falou metáfora explicada. Então, vamos ver onde é que a gente encontra a explicação, tá? Metáfora separa disso aqui. Explicada, a gente está perguntando assim, ó, por quê? O homem que tem $1 milhão sente-se tão bem como se fosse rico. Tá respondendo por quê? Não. Quem fica olhando o vento jamais semeará. Tá explicando por quê? Não. Quem fica olhando as nuvens jamais ceifará. Tá explicando por quê? Não. O capital é como água. Tá explicando por quê? Está. Ele é como água porque sempre flui por onde encontra menos obstáculos. Aqui, ó, eu consigo colocar assim, o capital é como água porque sempre flui por onde encontra menos obstáculos. Então, isso daqui confere ao primeiro trecho, que é uma comparação, não é bem uma metáfora, confere ao primeiro trecho uma ideia de explicação. Ô Flávia, sabe por que eu errei? Não sei, mas eu imagino, posso imaginar talvez. O que acontece? A metáfora, normalmente, ela é feita sem conectores, e eu sei. Ah, então isso quer dizer que a questão é passível de recurso. É, mas essa comparação, ela é metafórica, porque é mais ou menos como eu te expliquei em outra questão da mesma prova. A comparação, se eu comparo assim, ó, Joana é bonita como a mãe. Isto é uma comparação não metafórica, só tem comparação, ela é bonita como a mãe. Comparar a Joana com a mãe dela, não existe um recurso figurativo aí, né? Agora, Joana é bonita como uma joia. Eu tenho um recurso comparativo por causa do conector como. E a gente fala que isso daí é comparação ou símile. Mas existe ali um contexto de linguagem metafórica. Porque a Joana não pode ser associada a uma joia. Porque são elementos de campos semânticos o quê? Distintos. Então, essa associação alegórica, ela é por si só metafórica. Concordo com quem pensa assim, essa questão não é a mais perfeita, era melhor ele ter tirado o como. O capital é água, tá, era melhor, só que o melhor não existe, porque na prova a questão que caiu foi essa, e eu não posso ajustar a questão para você. Então, adianta chorar? Não, adianta fazer. Então, aqui, o melhor era suprimir esse como aqui, porque a metáfora, ela é uma comparação implícita, né? Tudo bem, mas eu já estou vendo que aqui é o único lugar que tem explicação. A única certeza do planejamento é que as coisas nunca ocorrem como planejadas. Por que que elas nunca ocorrem como planejadas? E aqui nem há metáfora, ó. A única certeza do planejamento, não há metáfora. Aqui há uma ilogicidade. Aqui, ó.
enunciado. Por quê, gente? Porque se planejou e as coisas nunca ocorrem como planejado, enunciado com ilogicidade. Sabedoria é saber o que fazer. Virtude é fazer. São dois elementos diferentes. Sabedoria é uma coisa, virtude é outra. Não há uma relação de explicação aqui, ó. Mas eu adorei a frase. Então, eu pensei muito mais na lógica do que está sendo explicado. A única frase que traz um contexto explicativo é a letra C. O capital flui como água, porque o capital é como água, porque flui por onde encontra menos o que? Obstáculos. O que eu entendi do enunciado? Eu precisava de uma relação de explicação. Então, eu fui buscar essa relação de explicação quanto do desenvolvimento do enunciado que está lá na minha alternativa, beleza? Entendo e aceito o seu argumento de que o melhor seria que a FGV tivesse formulado a alternativa C sem o conector como, pois, gramaticalmente, a metáfora é uma comparação implícita, ou seja, normalmente não é assinalada por conector. Ao passo que comparação barra símile, que é a mesma coisa, né? Traduzem figuras de linguagem que apresentam conector e nesse campo podem ser metafóricas e comparativas. Mas era melhor que a gente tinha aqui. Já falei com vocês, vou falar de novo. A gente só pode namorar quem está disponível na mesa. Então não adianta você ficar olhando para o casado. Não está escrito, gente, não serve. Vamos paquerar quem está na mesa. As alternativas que eu tenho são essas. E entre as alternativas apresentadas pela banca, a letra C é a mais conveniente porque tem natureza explicativa. E bora para a 8, que não adianta ficar chorando. Assinale a opção que apresenta frase que mostra incoerência. Então, eu falei que a gente ia revisar isso, já vou, antes disso aqui, ó, já vou deixar uma frasezinha aqui para a gente marcar o que é isso, né? Vamos supor que eu tivesse assim, ó, a ONU, deixa eu colocar só um título na nossa folhinha. Incoerência e ilogicidade, a mesma coisa, e a FGV adora isso. Vamos supor que eu tivesse assim, ó, a ONU, só para a gente entender o que é isso aqui. Então, gente, quando eu penso em incoerência e ilogicidade, é claro que a gente tem que pensar no enunciado, porque se a gente vai para um contexto mais amplo, é claro que às vezes a frase do menino faz o quê? Sentido, porque ele conseguiu pensar, vamos dizer assim, subliminarmente, ele não está olhando o que está escrito, né? Ele está olhando o que está na cabeça dele. Então, quando eu penso assim, ó, a ONU fez, essas frases eu tirei de provas da FGV para a gente pensar nelas, tá? A ONU fez a primeira orientação depois de outras 3. Não tem jeito de ser primeira depois de outras 3. Então, na verdade, ela fez a 4ª orientação. Vocês conseguem entender que primeira é antes, né, gente? Antes de todas, na verdade. É claro que a gente entende assim, primeira orientação depois de 3 é a 4ª, mas o enunciado é ilógico, o enunciado é incoerente, beleza? Então, na verdade, a primeira orientação depois de outras 3 quer dizer que a ONU fez a 4ª o quê? Orientação. Ou você tem que reformular isso aqui, né? Tá vendo? Então, esse enunciado está marcado por ilogicidade. A gente entende, né, gente? Mas essa é uma questão, vamos dizer assim, a ser analisada. O rapaz era o primogênito depois do irmão mais velho. Peraí, não tem jeito, primogênito é o primeiro, né? Você quis dizer que ele era o primeiro depois do irmão mais velho. Então, ele não era o primogênito. Aqui, ó, não era o primogênito. O irmão mais velho era o primogênito. E aqui, se você buscar questões de ilogicidade, né, na FGV, você vai encontrar várias questões de incoerência, beleza? Então, essa que é vamos dizer assim, a viagem da FGV, né? Fundação Getúlio das Viagens, em alguma medida.
Mas, gente, isso aqui não. Aqui, ó, tem um livro do Círio Ponsente, que é um autor famosíssimo na minha área, que ele explica exatamente essa questão da incoerência e ilogicidade. Então, também vou defender um pouquinho a FGV, porque isso é um conceito linguístico. Só não é habitual em outras bancas, né? Mas, por exemplo, assim, eu incluí um capítulo no meu livro Português Descomplicado só por causa da FGV. É um capítulo específico de interpretação de texto que traz uns assuntos, assim, que só ela cobra, né? Eu tive que incluir um capítulo, que aí eu coloquei assim, modalização, recursos modalizadores, epistêmicos, deônticos. A IBFC também, de vez em quando, cobra algumas coisinhas. Operadores argumentativos, aqui vai ter uma questão do até, ó. Aí lá no livro a gente tem um até. Depois eu vou sortear, vou combinar para a gente sortear um livro para vocês. Os tipos de argumentação, igual apareceu ali, argumento por comprovação, argumento com base em raciocínio lógico. Aí eu tive que acrescentar, eu tive que fazer um capítulo inteiro, tipos de sofismas ou falácias, para atender a lógica da FGV, entendeu? Isso aqui vamos dizer assim, necessário, né? Então, na verdade, não é uma invenção da FGV, isso existe, tá? Depois eu vou sortear esse livro já na versão nova para vocês, vou ver uma forma de a gente fazer esse sorteio, tá? Nas redes sociais, alguma coisa assim. Bom, então o acesso ao curso, voltando lá para as minhas frases, só para mostrar para vocês que não é uma inverdade. Um autor famosíssimo da minha área, Círio Ponsente, trata dessa questão de ilogicidade e incoerência em um livro inteiro. E aí eu ainda acrescentei um capítulozinho no meu livro, porque a gente sabe que outras bancas não trabalham essa interpretação assim. Então eu tive que voltar esse capítulo para os conceitos da FGV, né? Bom, o acesso ao curso é inteiramente gratuito, com gasto único de R$200 de matrícula. Não, então não é inteiramente gratuito, né, gente? Porque aqui a gente tem uma contradição, tá vendo? Logo, não é gratuito. Logo... então como é que a pessoa vai escrever isso? Publicidade tem muita coisa ilógica, né? Porque traz assim, todos menos tal coisa. Então isso também traz ilogicidade às vezes ao enunciado, né? Faz essa ressalva dentro do texto. Como é que a pessoa poderia escrever? As mensalidades são gratuitas, o que não exime o aluno de pagar a taxa de o quê? Matrícula, por exemplo. Só que o enunciado fica mais longo, né? Estava bêbado sem nunca ter bebido. Essa frase caiu desse jeitinho aqui na FGV. Não tem jeito de estar bêbado sem nunca ter bebido. Claro que aqui você está falando da aparência, né? Do comportamento. Isso aqui é contraditório em relação ao que veio antes. Então, a gente tem uma contradição no enunciado. Bom, agora que a gente já tem uma noção com exemplos, né? Vamos dizer assim, do que é essa ilogicidade, essa incoerência, a gente vai fazer uma análise mais aprofundada do que a gente tem aqui. Então, lá na questão 8, eu tenho o seguinte: uma das coisas mais curiosas a respeito da bolsa é que cada uma, né, aqui, ó, é que uma pessoa vende ações e outra compra. E ambas pensam que são o quê? Espertas. Aqui, na verdade, ele está ferrando as duas, né? Ele não está ferrando uma só. Então, não é uma contradição. Porque, no fundo, ele está querendo dizer assim, as duas tomam ferro, né? Ambas pensam que são o quê? Espertas. Ele está fazendo uma referência aí que provavelmente nenhuma das duas tem benefício. Pequenas oportunidades podem ter início, podem ser o início de grandes o quê? Empreendimentos. Aqui eu tenho uma oposição apenas vocabular. Não há incoerência. Pode mesmo, né? Então, pequenas oportunidades podem ser o início de grandes empreendimentos. Nenhuma incoerência. Casar por causa de dinheiro é a maneira mais difícil de consegui-lo. Ele não falou que casar por dinheiro é fácil, ele só está mostrando que casar por dinheiro existe também um certo sacrifício, não é ilógico, é opinativo, ó, ele acha que é muito difícil de conseguir. Nunca devemos gastar o que não temos. Bom, mas se a gente não tem, não há como gastar. A ilogicidade desse enunciado, ou a incoerência, está no fato de
Não há como gastar o que não se tem. E ele coloca assim, ó, nunca devemos gastar o que não temos. Mas se nós não temos, não há como gastar. Tá vendo? Então aqui, ó, o que não temos. Aqui, ó, se não temos, não há como gastar, né? Como é que eu vou gastar uma coisa que eu não tenho? Que é mais ou menos a ideia, né? De estava bêbado sem nunca ter o quê? Bebido. Então, como é que eu vou gastar o que eu não tenho, né? Dinheiro é o cartão de crédito de pobre. Aqui ele fez apenas uma referência opinativa também. Então, a única frase que apresenta um enunciado incoerente é a letra D, porque a gente tem nunca devemos gastar o que não temos, mas se nós não temos, não há como o quê? Gastar, beleza? Então, na verdade, não existe a possibilidade de a gente gastar o que a gente ainda o quê? Não tem, beleza? Aí vamos para a questão de número 9. Assinale a opção que apresenta a frase que mostra uma valorização social do dinheiro. Também tirou as frases de onde? De trás da orelha. E aí eu tenho que procurar aquela que fala positivamente do dinheiro. Com cartão de crédito, o povo gasta sempre o que não tem, morri, gente. Pode fazer isso não, cartão de crédito é poupança negativa, tá? Só ferra a pessoa. Então, letra aqui. Esse negócio de sucesso é bonito, mas você não vive em função disso. O cemitério está cheio de caras de sucesso. Quer uma vida mais simples do que um copo d'água. Gente, para começo de conversa, a letra A, ela nem está falando de dinheiro. Sucesso é uma coisa, dinheiro é outra. Existem pessoas que têm sucesso e não têm dinheiro. Ah, mas isso não. Claro que existe, tá, gente? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu brinco, seguidor não é a mesma coisa de cliente, por exemplo, não é a mesma coisa de dinheiro. De jeito nenhum. Então, esse negócio de sucesso é bonito. Então, a primeira frase nem faz referência a dinheiro, ela já pode ser excluída, ó. Mas você não vive em função disso. O cemitério está cheio de caras de sucesso. Quer uma vida mais simples do que um copo de água. Então, não aborda o dinheiro, aborda sucesso. Nem aborda o tema, né? Para que serve o dinheiro? Aqui eu tenho uma perspectiva do dinheiro. Vamos ver se é de valorização. Quem não o tem, não tem coragem. Quem o tem, tem preocupação. Quem já o teve, tem lamentações. Não é valorização, todo mundo tá ferrado. Quem não o tem, não tem coragem. Ferrado. Quem o tem, tem preocupação. Ferrado. E quem já o teve, lamentações. Ferrado de novo. Então, aqui não há valorização, né? Há uma visão pejorativa acerca do dinheiro, né? Há uma visão pejorativa acerca do dinheiro. O dinheiro pode não trazer felicidade, mas afasta a infelicidade para bem longe. Bom, é uma visão positiva. Primeiro porque ele fala, pode não trazer. Mas na medida em que ele apresenta que afasta a infelicidade, quer dizer, já tá bom, né? Isso aqui é positivo. Algum dinheiro evita preocupações. Muito dinheiro as atrai. Negativo, tá vendo? Se você tiver muito dinheiro, você tem muita preocupação. Você deve ganhar dinheiro antes de gastá-lo. Não é uma valorização social do dinheiro, é uma valorização do trabalho, né? Você deve ganhar o dinheiro. Você tem que ganhar primeiro, né? E equilíbrio. Deve ganhar dinheiro antes de gastá-lo, né? Bom, qual que está valorizando o dinheiro? Ó, se não traz felicidade, manda buscar, né? Que é isso que ele está falando. Ó, se o dinheiro não traz felicidade, manda comprar.
né? Ele não traz, mas ele compra, ele afasta o quê? A infelicidade para bem longe. Flávia, você concorda com isso? Eu não concordo com isso de jeito nenhum, mas é a posição da FGV. Dinheiro, gente, claro, todo mundo precisa e é muito bom, mas também é o mal do homem, né? Vamos dizer assim, corrompe mundos e fundos. E as pessoas, às vezes, vivem em função do dinheiro, acabam esquecendo que existem coisas muito melhores na vida do que propriamente o dinheiro. Eu falo que o dinheiro não é bom, não. O que é bom é o que ele proporciona, né? A possibilidade de você comer uma coisa gostosa, você passar um dia em família, de você andar em um carro. Não precisa ser num carro bom, não, gente. É só de, às vezes, você não depender, às vezes, de um transporte público, já é muito legal. Então, assim, eu tô mais para esse ditado aqui, ó. Algum dinheiro evita preocupações. Muito as atrai. Aí você já vai ter medo de ser sequestrado, você já vai ter medo de todo mundo querer passar a perna em você, de as pessoas não gostarem de você, só gostarem do seu dinheiro. Enfim, deve ser uma experiência também complicada. Nunca vivi, né? E a chance de eu viver nessa vida também é pequena. Né? Essa experiência de ter essa preocupação com o dinheiro. Eu tenho a preocupação só de pagar a faculdade da Júlia e dos outros filhos, né? Porque a Júlia vai ajudar, depois que ela formar, ela vai ajudar. Então, neste caso aqui, o dinheiro pode não trazer felicidade, mas afasta a infelicidade para bem longe, é a nossa resposta. Essa daqui estava razoável, tá? E aí, por fim, a questão 10, que não estava fácil, que trabalha a ideia de paralelismo sintático. Antes de fazer a questão com vocês, eu vou explicar o que é o paralelismo sintático. Às vezes a FGV coloca a mesma frase escrita de maneiras diferentes e isso facilita demais. E no caso aqui ela colocou frases diferentes, o que complica um pouco mais a questão. Então eu vou explicar o que é o paralelismo e dar as devidas exemplificações para você se sentir mais confortável para fazer a questão. Então, o paralelismo sintático, né, diz respeito à harmonia. Esqueci de mudar a telinha aqui, peraí. Diz respeito à harmonia do quê? Enunciado, beleza? Então, eu tenho várias formas de compatibilizar um enunciado. Vamos supor que eu tivesse assim, ó, o Brasil e China disputam mercado. Bom, essa frase está sem paralelismo. Por que ela está sem paralelismo? Artigo. Tem que ser o Brasil, posso fazer de duas formas. E a China, o Brasil e a China disputam mercado. E eu posso também suprimir os artigos. Brasil e China. Então, aqui, ó, ambos com artigo, que isso mantém o paralelismo. Ambos sem. Esse é o jeito mais fácil, tá? Ah, vai cair esse? Não. Tô brincando, pode cair. Ambos com artigo, ambos sem artigo, beleza? Outra coisa é uma estrutura assim, ó. Vamos supor que eu tivesse assim, ó. Sem paralelismo. Eu tô colocando sempre em preto o que tá sem paralelismo. Olha aqui, ó. Eu tenho uma estrutura de passiva, agora já começa a ficar mais complicado. E uma estrutura com sujeito de voz ativa. Ah, como é que eu posso fazer isso aqui? Para consertar, né? Eu posso manter tudo na passiva, ó. Deve-se buscar, inclusive esse foi o caso da prova, tá? Uma alternativa para o problema. Precisa-se encontrar. Quem encontra algo, né? Coloquei um auxiliar. Um meio de resolvê-lo, resolver o problema. Ah, eu também posso padronizar tudo do jeito que está aqui, ó. Devemos buscar, aí pus tudo na primeira, ó. Que aí eu tenho que te mostrar o seguinte, sempre eu vou ter que compatibilizar. Eu posso fazer de duas formas. Para o problema. E aí, ó, devemos buscar, precisamos encontrar.
um meio de resolvê-lo. Então, aqui eu coloquei ambos com passiva, né? As orações, só passiva. E aqui eu coloquei só ativa com sujeito desinencial marcado pelo pronome o quê? Nós, tá vendo? Então, eu vou compatibilizando, vou ter que te dar mais exemplos, porque a gente tem inúmeras situações de paralelismo. E o que vai fazer o aluno entender melhor é ele vendo os encaixes de frase, como é que corrige, tá? Então, eu preciso te dar mais exemplos, não tem jeito. Em preto vai estar sempre sem paralelismo, tá? Então, essas frases em preto são as que eu estou corrigindo, e as em vermelho as que estão certas. Beleza? Para ficar um padrão assim para nossa forma. Bom, aí depois eu vou colocar assim, ó. Olha que maldade é essa daqui. Você usou só infinitivos, ó. É necessário valorizar as crianças, acreditar nos jovens. Quando você fez isso aqui, ó, dar apoio aos idosos, o ideal não seria dar apoio, seria apoiar o quê? Os idosos. Pra gente manter aqui, né? Vou até trocar isso aqui, eu quero colocar só assim. Vou colocar aí um apoio, só para ficar melhor. Que é do jeito que vai aparecer. É necessário valorizar as crianças, acreditar nos jovens e um apoio aos idosos. Claro que isso aí vai romper o paralelismo. Agora vamos corrigir aqui o que a gente vai fazer. A gente vai apoiar, né? Então, é necessário valorizar as crianças, acreditar nos jovens e apoiar. Só vamos fazer mais essas e já vamos para o intervalo, tá? E apoiar os idosos. Vai ser às 21. Isso mesmo. Aqui, ó, eu posso falar assim, ó, é necessário, ó, vou desenvolver a oração, que se valorizem as crianças, que se acredite nos jovens e que se apoiem os idosos. Aqui não foi para o plural, né, gente, por causa da preposição, só para você entender aqui o que aconteceu. Aqui, ó, vou ter que mudar a concordância. São necessários a valorização das crianças, só substantivo que eu estou usando, tá vendo? A crença nos jovens e o apoio, nem colocar um não poderia, porque eu coloquei tudo definido, ó. Aos idosos. Então, olha o que eu fiz. É necessário valorizar as crianças, acreditar nos jovens e apoiar os idosos. Somente orações reduzidas. É necessário que se valorizem as crianças, que se acredite nos jovens e que se apoiem os idosos. Somente orações desenvolvidas. São necessários, porque agora eu coloquei um sujeito composto, a valorização das crianças, a crença nos jovens e o apoio aos idosos, porque o último é masculino, né? Então, somente termos substantivos. Então, paralelismo, gente, é essa correspondência de estrutura que a gente está vendo aqui. Eu não posso usar estruturas de tipos diferentes para compor a frase. Só que eu preciso reconhecer essas estruturas dentro da questão, porque senão eu não vou conseguir fazer a questão. Vamos voltar lá na questão para você entender aqui o paralelismo das alternativas presentes na sua prova. Quando se nega a alguém a oportunidade de tomar decisões, que é o meu problema, é aqui, ó. Quando se nega a alguém, então,
a oportunidade é negada. Eu tenho uma voz passiva com verbo transitivo direto e indireto, COI. Esse se é PA, esse aqui é um sujeito paciente. Ô Flávia, cadê o OD? Se há PA, não há OD. O objeto direto vira sujeito paciente. Então, eu tenho uma estrutura de voz passiva. Quando se nega a alguém a oportunidade de tomar decisões importantes, sintética, ele começa a achar importantes as decisões que lhe permitem tomar. Na verdade, eu tinha que tirar esse ele e colocar assim, começa-se, só que no plural, por causa... Começam-se a achar importantes, quem acha algo, né? O se é PA. As decisões são achadas o quê? Importantes. Então, começam-se a achar importantes as decisões que o lhe fazendo uma referência a alguém, que um sujeito indeterminado, né? As decisões que lhe permitem tomar. Então, neste caso aqui, eu precisava colocar outra estrutura de o quê? Passiva. Não apresenta paralelismo, isso aqui. Ah, Flávia, e as outras? Vamos analisar como é que elas estão construídas. Qualquer agência, o sujeito aqui, ó, com 10 milhões a menos de faturamento do que a nossa, é muito pequena para oferecer serviços bons. Então, qualquer agência com 10 milhões de faturamento a menos do que a nossa, é muito pequena para oferecer serviços bons. Qualquer agência com 10 milhões a mais, essas vírgulas aqui, ó, para marcar omissão de termos, né? Aqui, ó, para oferecer serviços, para ser eficiente. Nos dois casos, apenas orações reduzidas. Tá vendo? Qualquer agência, né, com 10 milhões a menos de faturamento do que a nossa, é muito pequena para oferecer, né? Eu poderia fazer assim, para que se ofereçam bons serviços, para que seja o quê? Eficiente, fazendo as duas desenvolvidas. No caso aqui, eu tenho duas orações reduzidas, beleza? Aí, continuando. Não é a quantidade de dinheiro que você ganha. Você ganha dinheiro. É a quantidade de dinheiro que você o quê? Guarda. Ó, oração adjetiva e oração adjetiva. Adquirimos dinheiro com trabalho, guardamos-los. Quem adquirimos? Nós, tá vendo? Guardamos. Nós guardamos-los com temor e perdemos-los com grande dor. Então, em todas, ó, modo. Em todas, referente, implícito, nós, né, que é esse sujeito. Em todas, a gente tem voz, o quê? Ativa, composta aí por uma expressão de modo, paralelismo. Empresa privada é, né, uma descrição, aquela que o governo controla. A oração adjetiva aqui, ó. Beleza? Empresa estatal é aquela que ninguém controla. Nossa, terrível isso aqui, né? Então, oração adjetiva também. Então, assim, você precisa entender muito de análise sintática para poder fazer essas estruturas. E aqui eu fui te dando exemplos. É lógico que esse do artigo é o mais fácil. Aqui, ó, eu já misturei aqui um pedaço que seria dessa letra, ó, tá vendo?
que tá tudo na primeira, com um pedaço disso aqui, que é uma estrutura de o quê? Passiva. Aí misturei aqui para você entender que aqui não há paralelismo. Ou eu mantenho tudo na passiva, né? Ou eu mantenho tudo na primeira pessoa do plural, por exemplo. A mesma coisa que ou eu mantenho tudo nas orações reduzidas, ou eu ponho tudo em orações o quê? Desenvolvidas. Fácil não é, gente, mas impossível está longe de ser. E ao longo das nossas próximas aulas, a gente vai fazer outras questões de paralelismo, vai revisar essas estruturas e você vai cada dia se sentir mais seguro. Incoerência e paralelismo seriam as duas matérias dessa prova aqui, que são matérias mesmo para a FGV e que fazem muita diferença porque caem com muita constância, tá? Então, a gente revisou esses assuntos com um pouco mais de profundidade. Os demais eram base de interpretação de texto, né? Os demais conteúdos trabalhados nas questões eram base de interpretação de texto, mas são igualmente relevantes, tá? Nesta prova aqui, tirando o como lá do o capital é como a água, eu achei a prova muito boa. Ela é uma prova difícil. Longe de mim falar que uma prova dessa é fácil, porque não acho mesmo, tá? Outros professores podem achar, enfim, eu não acho uma prova simples, eu acho uma prova que oportuniza, inclusive, como é que eu posso dizer assim, uma sensação muito complicada para o aluno, porque às vezes ele lê e não consegue entender. Um professor que já tem uma certa experiência, ele já lida melhor com a FGV, porque ele conhece a banca, né? Então, não é nem porque é fácil, não, é porque a gente já sabe mais ou menos como é que a banca tá pensando. Eu acho uma prova difícil, sim, tá? Então, era isso que a gente tinha para esse primeiro bloco. Nós vamos ali fazer o intervalinho de 15 minutinhos e a gente volta daqui a pouquinho, beleza?